é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para a gente poder abrir um pouco a palavra de Deus e ouvir a voz dele falando conosco nessa manhã. Nesse momento, antes da gente dar início aqui, vou fazer duas coisas. A primeira, para não esquecer, tá tranquilo aí? Às vezes tem pessoas que vêm na nossa igreja e às vezes a pessoa entra e sai e muitas das vezes ela nem é notada, às vezes não porque a gente trata com desprezo, mas às vezes a gente pode analisar que às vezes a gente pode se policiar um pouquinho para não deixar ninguém sair daqui sem a gente cumprimentar. Então por isso que toda vez que eu estiver aqui, ou estiver regendo aqui no louvor, eu vou pedir para você olhar para o lado e aí não tem como essa pessoa não ser notada. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. E se você não conhece, cumprimente do mesmo jeito, diga que Jesus a ama muito e que você está feliz pela estada dela aqui na igreja. Cumprimenta a pessoa do seu lado aí. Agora não tem como ela falar assim, eu fui e ninguém me notou lá, entendeu? A gente tem que cumprimentar as pessoas, conversar com elas. É porque a Novo Tempo, né, manda pra gente, né? E aí a gente é uma extensão da Novo Tempo. Ou às vezes um amigo fala assim, vai lá na minha igreja, o pessoal é bacana. Aí a gente não conversa, não cumprimenta. Aí você, nossa, na Novo Tempo é diferente daqui. E não é. Aqui, todos nós somos legais, né? A segunda coisa que eu gostaria de falar, eu vou pedir o menino para projetar aqui, o final de semana jovem que vai ter. O final de semana jovem ele vai acontecer do dia 18 e 19 de julho, agora, no nosso mês. Nós teremos a participação aqui do pastor Tiago Santos e do cantor Davi Gabriel. E vai ser no dia 19, na sexta-feira e no sábado. Na sexta vai ser às 19h30, à noite. E no sábado, pela manhã, e 6 da tarde. Então você vai poder dormir no sábado à tarde, um pouquinho só. Não é chamar o sábado de deitoso, é deleitoso. É descansar um pouquinho, passar tempo com a sua família, dar um estudo bíblico. E 6 horas vai começar a programação aqui no sábado, no caso à tarde, né? Então, sexta-feira à noite, sábado pela manhã e 6 da tarde, aqui na Igreja Adventista Central GV. Dia 18 e 19, final de semana jovem. Pela igreja, eles falam que até os 30 anos. Eu tenho 37, então eu sou adulto, né? Mas jovem é até os 100 anos ou mais aí quem tiver, para todo mundo vir, não é só os jovens não. Entendeu? Agora vamos orar e vamos falar com Deus? Senhor Deus, nesse momento nós iremos abrir a Tua Palavra. E nós sabemos que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar o nosso caminho nesse mundo de trevas. Por favor, Senhor, nessa manhã tem gente aqui que precisa do Teu auxílio, da Tua direção. Talvez nessa manhã eu estarei falando para pessoas que precisam se posicionar firmemente ao lado do Senhor, porque está vivendo no meio de um grande conflito, e que às vezes tem uma vida dupla, uma na igreja e outra no mundo. Nos ajude, ó Deus, a compreendermos que nós não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos nos posicionar se nós vamos servir ao Senhor ou não. Mas uma decisão terá que ser tomada. E eu lhe peço que nos ajude nesta manhã, pelo Teu poder, a vencer as dificuldades das nossas vidas espirituais. Por favor, perdoa os nossos pecados em todas as esferas, por meio de palavras, pensamentos ou atitudes. Em nome de Jesus eu te peço mais uma vez, abençoe esse jovem pregador, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de trabalhar com vocês. O assunto que eu irei abordar aqui é um assunto que eu já mencionei ele em outras épocas aqui, mas algo no meu coração o Espírito Santo colocou no meu coração que esse assunto deveria ser comentado novamente aqui. E o assunto que eu queria trabalhar é a respeito desses seres aí, sobre os anjos. Às vezes nós vivemos a vida e muitas das vezes nós não paramos para pensar nesses seres que a Bíblia menciona, a respeito dos anjos de Deus. E a Bíblia fala a respeito desses anjos. O interessante é que a Ellen White, certa vez ela diz assim, olha, muitas das vezes, estou parafraseando,
nós protegemos os nossos lares com fechaduras, né? Colocamos fechaduras fortes nas nossas portas para proteger as nossas casas de ladrões, invasores. Mas ela fala assim, mas raras vezes nós pensamos nos anjos maus que constantemente, o que é algo constante? Que não para, que constantemente está à procura para ter acesso a nós. E ela fala assim, ó, e contra cujos ataques desses anjos maus, nós não temos em nossa própria força método algum de defesa, a não ser pelo nosso poderoso comandante Jesus Cristo. Então ela está dizendo o seguinte, olha a orientação, raras vezes nós pensamos nos anjos maus, que constantemente estão tentando procurar a ter acesso a nós, procurando ter acesso a nós. E nós não temos método algum em nós mesmos de proteção para nos proteger desses anjos maus. Aí eu faço a pergunta, qual foi a última vez que você pensou nos anjos? Seja dos bons ou dos maus? Qual foi a última vez que você parou para meditar no grande conflito entre o bem e o mal? Porque nós vamos para o trabalho, voltamos, aí é correria no ônibus, no trânsito ali, e vai para lá, paga a conta aqui, negocia ali, namora, troca ideia com uma moça que você está interessado, querendo namorar, e você, sabe, vai vivendo a vida, e qual foi a última vez que você parou para pensar que cada escolha que você toma na sua vida tem interesse no mundo espiritual? O grande conflito, de acordo com a Bíblia, ele acontece pelo trono do coração de cada ser humano. Você e eu, nós somos os troféus nesse grande conflito. Ambos os lados nos querem. Deus te quer, o diabo também te quer. Ambos os lados quer você do lado dele. E Deus fará de tudo para te salvar, mas o diabo fará de tudo para te levar para o buraco junto com ele, porque perdido ele já está. O diabo conhece o céu. Ele sabe o que ele perdeu, e ele sabe para onde você está indo, se você ficar firme nos caminhos de Jesus. Esquece esse negócio só de aceitar Jesus. A Bíblia diz que você deve aceitar a Cristo, e você deve permanecer com Ele. Só o fato de aceitar Jesus, e viver de maneira errada, não te leva para o céu. A Bíblia diz assim, olha, não há condenação, lá em Romanos 8, versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus, aqueles que estão, não estava, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando Cristo me salva, a salvação é pela graça e ponto final, sim, mas Ele me salva da condenação do pecado, eu sou justificado mediante a fé nele, mas agora, a salvação que chegou no Cacá, ela me leva também a uma transformação de vida. Por exemplo, eu cantava numa banda de forró, com os meninos, o Wender aqui sabe, né, que eu convivia muito na casa do Wender, a Poliana, a minha infância, as meninas nem existiam, mas eu cantava lá com os meninos na banda de forró, a gente ficava lá. Agora imagine, eu aceitei Jesus, que legal, né, parabéns para mim nessa data querida, mas agora imagine eu pregando aqui para vocês, e hoje à noite vocês me vê cantando na banda de forró. Eu pergunto para vocês, como é que vocês vão ver essa situação? Não tem o quê? Não tem harmonia. Você vai olhar e falar assim, poxa, ele estava pregando lá hoje, eu até gostei do sermão dele, tadinho, mas que pena, ali cantando na banda de forró. Ou seja, quando Cristo entra, Ele me salva, mas Ele me leva também o quê? A uma transformação de vida. Aí Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A pessoa olha para o Cacá, não vê mais o Cacá, ela vê quem? Jesus. O Espírito Santo vai moldando o nosso caráter. Isso é chamado de quê? Santificação. É os 3 processos da salvação: justificação, perdoados, né, mediante a fé; santificação, a nossa caminhada com Cristo aqui; e a glorificação quando Jesus voltar. É quando Ele tirar essa natureza pecaminosa de nós. A gente é assim. E a Bíblia agora vem relatando a respeito desse assunto. E aí? Nesse grande conflito entre o bem e o mal, muitas vezes a gente não para pensar, mas a Bíblia faz uma pergunta: quem são os anjos? Olha o que a Bíblia diz aí, ó, lá em Hebreus. Entre os teólogos, ninguém sabe quem é o autor da carta de Hebreus, mas como eu sou adventista do 7º dia,
Então eu posso falar baseado dentro daquilo que a revelação me mostra. Ellen White disse que o autor da carta de Hebreus é o próprio apóstolo Paulo, e isso está no livro A Verdade sobre os Anjos, depois você pode olhar lá. Quem são os anjos? A primeira resposta está aqui, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Paulo está me dando uma orientação importantíssima aqui. Quem são os anjos de Deus? Não são todos eles ministros de Deus enviados a serviço daqueles que hão de ir para o céu? Quem é que vai para o céu aqui pela graça de Cristo? Levanta a mão. Então esse texto se aplica para você e para o pregador também, né, gente? Então, eles são enviados a serviço da salvação de todos nós. Eles são enviados pelo céu para nos guardar, para nos proteger. São ministros de Deus, são seres fulgurantes em beleza e de glória. Interessante isso. A outra pergunta que eu queria colocar para vocês, olha o que a Bíblia diz. Os anjos têm poderes? Beleza, os anjos são enviados por Deus, mas e aí? Eles têm poderes? O que a Bíblia fala? Vamos ver? Olha lá, o Salmo 103, versículo 20 e versículo 21. Lá diz assim: louvem o Senhor. Qual a palavra que vem depois? Fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos. Em outras traduções está escrita a palavra ministros. Todos os seus ministros, todos os seus servos, que fazem a sua o quê? Eu tenho duas orientações que a Bíblia está me dando aqui. Os anjos são seres poderosos, magníficos em poder. Mas a outra coisa que a Bíblia menciona é que eles aqui, ó, que obedecem aos seus mandamentos. Os anjos têm prazer em obedecer a Deus. Deus pede uma coisa, não é simplesmente uma obediência sem... Ah não, Deus está mandando, eu estou fazendo. Faz sentido obedecer a Deus. Eles têm uma capacidade de entender que o que Deus está pedindo é o melhor para eles. E pelo semelhante. Não é uma obediência cega. Por isso que fé é racional. Fé não é um mero sentimentalismo. Eu creio em Deus e confio nele e sou fiel a ele, porque faz sentido ter fé em Deus, confiança e fidelidade nele. Porque quando eu olho para trás, eu vejo de onde Deus me tirou, como tem me preservado e continuará me guiando até o final da minha jornada. Deus deixa pegadas, pode confiar em mim. Sabe quando você está com o seu marido lá, e você tem confiança no seu marido, se der uma zica, ele está ali para te ajudar, e você vê que faz sentido ter segurança. Quantas vezes ele esteve com você do seu lado na caminhada? Aí quando vem mais alguma dificuldade, você corre para o seu marido, é lógico que em Deus também, mas você confia nele, porque ele já te deu evidências de que ele esteve com você naqueles problemas no passado, e não é agora que ele vai pular fora. Pode até pular, porque ele é ser humano, mas Deus nunca vai te deixar no buraco, porque mesmo que uma mãe viesse esquecer do seu filho, a Bíblia diz que Deus jamais esquecerá de você. Então os anjos não obedecem numa obediência cega, eles conhecem um pouco da pessoa de Deus, eles não conhecem Deus na totalidade, porque o dia que você conseguir entender Deus na sua totalidade, ele deixa de ser Deus, ele se torna menor. Então ninguém consegue compreender todo o escopo mental de Deus. Deus, por exemplo, nem pensa. A Bíblia diz que Deus sabe. Deus não raciocina para chegar a uma conclusão. Se ele sabe todas as coisas, então ele não precisa raciocinar, ele simplesmente sabe todas as coisas. Dá uma bugada na cabeça. Os anjos obedecem os seus mandamentos. Aí eu faço uma pergunta para vocês nessa manhã. Você e eu, você ama obedecer os mandamentos de Deus? Olha para a sua vida e veja se você tem procurado imitar o exemplo dos anjos, que amam, que lhe obedecem os mandamentos de Deus. Você é uma pessoa que ama obedecer os mandamentos de Deus? Como é que você tem tratado a sua esposa, o seu esposo em casa? Como é que você tem tratado os seus filhos? Como é que você tem tratado os seus pais? Como é que você tem lidado com os negócios? Porque tem gente que quer ganhar vantagem em tudo. Vai fazer um negócio, aqui, lá, eu comprei por tanto e vendi por tanto, meti a faca, lucrei. Sabe, uma vez eu fui vender o carro que eu tinha, que eu comprei na mão do Robson Ruela, aí eu estava negociando com o rapaz, aí o rapaz jogou a dívida e falou assim: amigo, vamos fazer o seguinte, a gente tem que fazer uma negociação que seja melhor para você e para mim ao mesmo tempo. Que tal a gente fazer assim? Você sai beneficiado, eu também saio. Aí ele falou assim:
Faz sentido. E aí nós fechamos o negócio. Para de querer ganhar vantagem em tudo. Para com isso. Deus conhece a inclinação do nosso coração. Você tem que analisar isso, porque um verdadeiro cristão, ele age de acordo como Jesus agiria. Não é querendo passar a perna nas pessoas e querer ganhar vantagem em tudo. Entendeu? Como é que você tem lidado com a sua vida espiritual? Então a Bíblia diz que eles amam obedecer à vontade de Deus. Olha para a sua vida, você tem obedecido à vontade de Deus? É só você analisar como você tem vivido. E você vai ter a resposta, se você de fato está procurando imitar ou não os anjos de Deus. Mas eu perguntei, eles são seres poderosos? São. Eu vou colocar um exemplo aqui. Olha o que o livro de Mateus, no capítulo 28, falando a respeito da ressurreição de Jesus, está dizendo. Quando Jesus estava lá no sepulcro, o anjo Gabriel veio do céu para poder remover a pedra. Olha o que diz. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que era o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Aí a Bíblia está falando, e houve um grande terremoto, por quê? E ela está explicando por que houve esse grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas romanos, no caso com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Ou seja, Jesus estava na tumba. O anjo Gabriel, o anjo mais poderoso do céu, aquele que está no lugar de Lúcifer, ele desce. E quando Gabriel chega no espaço sideral, chegando aqui no planeta Terra, na velocidade que ele veio, a Bíblia diz o que aconteceu? A Terra o quê? Tremeu diante da sua aproximação. Porque um anjo desceu do céu. Olha a capacidade desse anjo. Essa pedra, ela, para ser removida, ela precisava mais ou menos ali de uns 5 para mais homens, soldados romanos, e um soldado romano na época tinha que ter acima de 1,85 m, se eu não me engano, ou 1,80 m, para ser um soldado romano. E o porte deles não era igual o meu, não, seco aqui não, é os caras fortes. Precisava de vários homens para remover aquela pedra. O anjo Gabriel só faltou quase que falar com a pedra. Ele só moveu ela assim, ó, brincando, como se fosse um algodão. E fora que o aspecto dele era como que um relâmpago. Ou seja, não era um relâmpago, era a semelhança de um relâmpago. Sabe por quê? E a glória que ele tinha fez com que os guardas ficassem como mortos, desmaiados. Ele estava com a armadura do céu naquele momento. Se você for para o livro Vida de Jesus, Ellen White menciona que quando ele desceu com a armadura do céu, os anjos de Satanás fugiram de Gabriel sozinho. É lógico que um outro evangelista fala que tinha 2 anjos, porque os anjos estavam flutuando em cima do túmulo de Jesus, e Gabriel passou, nem deu bom dia. Desceu, aí um outro anjo acompanhou ele depois. Aí por isso que um evangelista fala que tinha um anjo, e o outro evangelista fala que havia 2 anjos no sepulcro. É porque um já havia acompanhado. Ele estava com a armadura do céu, os anjos de Satanás fugiram dele, e Satanás ficou de longe, olhando para o sepulcro, e ficou com raiva dos anjos maus por ter fugido de Gabriel. Mas quem é o louco de chegar lá? Quem é o louco? Ia fatiar todo mundo. Sai daqui, o pau vai quebrar aqui. Ninguém ousou chegar lá. Porque Gabriel estava com a glória do céu e estava amando de Deus, o anjo mais poderoso do céu. Satanás ficou de longe, bravinho, e é para ficar bravo mesmo. Quantas perguntas? Quantos anjos existem? Eu fiz a pergunta ali de poderes. Você vê outra passagem na Bíblia, antes de eu responder essa daqui. Lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Lembra que os baderneiros da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos? Aí a Bíblia diz lá em Gênesis 19, versículo 11, em Gênesis 19, 11, fala assim que os anjos de Deus, os 2 que foram destruir Sodoma, estenderam as mãos, puxaram Ló e causou o que nos baderneiros da cidade? Cegueira, poder sobrenatural. Os anjos, o anjo da morte, que matou os primogênitos no Egito, olha a capacidade do poder que eles têm. A outra pergunta, quantos anjos existem? Vamos ver o que a Bíblia fala? Olha o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. João tem uma visão do trono de Deus. E ele diz assim, olha, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, e na Bíblia diz assim, e miríades de miríades.
Ou seja, o exército de Deus não tem um número exato, é incalculável. É lógico que tem um número exato dentro do que Deus criou, mas ninguém sabe. A Bíblia só diz que são milhões de milhões e milhares de milhares e miríades de miríades. É incalculável o exército de anjos que Deus tem. Agora, olha que interessante. Quando eu olho para essa passagem, agora eu não vou usar a Bíblia, eu vou usar a minha opinião. A minha opinião pouco importa aqui. A minha opinião não é melhor do que a sua opinião e nem a sua é melhor do que a minha. Eu tenho que trabalhar com o texto. Mas é só para fim de mexer um pouquinho com a sua mente. Quando eu olho para essa passagem, a Bíblia diz que o exército de Deus é incalculável. Mas no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3, versículo 4, fala que, ali de maneira profética, fala de uma invasão de Satanás no céu. Lá fala assim que o dragão, ele tinha uma cauda, e com essa cauda ele arrastava uma terça parte das estrelas do céu. De acordo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo. Então quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás. Então a Bíblia, de maneira profética, ela coloca um símbolo aqui mitológico, não que a Bíblia é mitologia, mas ela coloca um símbolo mitológico, porque o dragão não existe, mas ela responde o que significa esse dragão. Então o dragão tinha uma cauda, ele arrastava até essa parte das estrelas. E aqui Apocalipse 12, versículo 7, fala que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então a Bíblia já me dá a resposta, quem é o dragão. Mas quando eu vou para Isaías 9,15, fala que cauda, na profecia bíblica, está ligado a quem ensina mentira, falso profeta, ou alguém que ensina o engano, mentiroso. Então, cauda, de acordo com Isaías 9,15, está ligado a mentiroso, falso profeta, alguém que ensina o engano. Então, vamos lá, o dragão é Satanás. Com a sua cauda, com a sua maneira ardilosa de enganar, de agir às escondidas, ele conseguiu trazer com a sua cauda um terço das estrelas. Daniel 12:3 fala que estrelas está ligado ao quê? A anjos, ou quem prega o evangelho. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele foi proclamando a cada nação, tribo e língua: adorai aquele que fez o céu e a terra. Essa não é a profecia que a gente tem da igreja, surgiu em 1844? Esse anjo não é a igreja adventista, pregando as 3 mensagens angélicas? Então, anjos na Bíblia está ligado a pregadores do evangelho, quem leva a mensagem, mas está ligado a anjos também, anjos de Deus. Então, Satanás, com a sua maneira de agir, ele enganou um terço dos anjos, que são estrelas, de acordo com a profecia bíblica. Um terço de anjos. Agora vamos lá. O exército de Deus tem milhões de milhões, correto? Satanás conseguiu pegar um terço desses milhões de milhões e milhares de milhares. Um terço na rebelião contra o céu. E aí a Bíblia diz que esse um terço veio com ele para a terra. E aqui agora vai entrar a minha opinião. Eu, Cacá, não é Bíblia, eu creio que tem mais anjos do mal no planeta Terra do que seres humanos. Nós estamos caminhando, ou já chegou em 9 bilhões de seres humanos na Terra. 9 bi. Eu creio que tem mais anjos do mal do que seres humanos. Você só consegue enxergar o mal aqui onde você está ou quando você liga a TV. Deus consegue ver o mal na sua totalidade. Deus, quando Ele olha para essa terra, Ele vê que o mal está em todo o globo terrestre. Nesse exato momento, possivelmente, eu creio, que tem uma criança sendo abusada nesse exato momento. Tem uma mulher sendo violentada também e agredida pelo marido, aquele que jurou protegê-la. Nesse exato momento, possivelmente existe uma mulher que está traindo o marido, nesse exato momento, em um motel. Você percebe que o mal está na sua totalidade, no globo como um todo? Agora eu pergunto, não somente nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva para o mal, mas nós temos também Satanás e seus anjos que nos tenta a fazer o que é errado. Quando você vê alguém agredindo o outro, você não consegue ver, mas existem forças trabalhando. E quem é que está trabalhando? O diabo e seus anjos em toda a terra. Ele promove o mal. E eu creio também que existe mais anjos do mal, é a minha opinião. Tem uma passagem de Ellen White, que eu vou parafrasear também, que ela diz assim, olha, os lugares deixados no céu por Satanás e seus anjos
deveriam ser preenchidos pelos redimidos do Senhor. Ou seja, o espaço que eles deixaram lá no céu, naquela grande rebelião contra Jesus, deveriam ser preenchidos pelos redimidos do Senhor. Você já parou para pensar quantas gerações já passaram desde Adão até hoje? E que já descansaram salvas? E Jesus ainda não voltou. Quantos salvos não tem desde Adão até os nossos dias de hoje? Estou falando dos vivos salvos, não. Estou falando de pessoas que já descansaram nas sepulturas salvas, desde Adão, 6.000 anos de pecados. Quantos salvos não tem lá? E nós estamos aqui também, entre os salvos, vivos, aguardando Jesus voltar. Será que não preencheu ainda esse lugar? Se não preencheu, é porque o lugar lá ainda está faltando. Porque deveria ser preenchido pelos redimidos do Senhor. É lógico que ela está colocando aqui uma situação, não é exata aqui, eu imagino. É tanto lugar, enquanto não fechar esse lugar aqui, Jesus não volta. Mas ela diz isso, que deveriam ser preenchidos pelos redimidos do Senhor. Agora, como ela quis dizer, eu não sei. Mas está lá o espaço deixado por anjos do mal, lá em cima, que deveriam ser preenchidos por nós e por toda a geração que descansou no Senhor. Então, o número de anjos é muitos anjos. Agora a Bíblia diz assim, a outra pergunta, qual é a natureza dos anjos? Ela é superior à nossa? Deus tem que natureza? A Bíblia diz que a natureza de Deus é o quê? Divina. Deus, Ele é Deus, divino. Os anjos têm natureza angelical. Nós, seres humanos, temos natureza o quê? Humana. A natureza dos anjos, que é angelical, é superior à nossa ou ela é inferior? Vamos ver a Bíblia falando? Olha o que é que Paulo fala em Hebreus 2,7. O salmista no capítulo 8, versículo 5, também diz a mesma coisa. Só que no salmista, em algumas Bíblias, vai estar assim. Aqui diz assim, ó, fizeste-o por um pouco menor, falando do homem. Fizeste o homem, no caso, por um pouco menor do que quem? Os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Então a Bíblia está dizendo que o ser humano, ele foi criado pouco menor em questão de natureza do que os anjos. Então a natureza humana, ela é inferior, um pouco menor do que a natureza angelical. O salmista, lá em Salmos 8,5, ele usa esse mesmo versículo. Paulo está usando aqui e o salmista usa lá. E em algumas Bíblias vai estar escrito assim, fizeste por um pouco menor do que Deus. Aí você tem a palavra Elohim no hebraico, Deus. Ué, o ser humano foi criado pouco menor do que Deus, mas Paulo está falando que ele foi criado pouco menor do que os anjos. Mas por que aqui depende da Bíblia? Algumas Bíblias vai estar escrito anjos, e em outra Bíblia vai estar escrito Deus. É porque na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, está a palavra anjos. No hebraico, no Antigo Testamento, está a palavra Elohim, colocando como Deus ou anjo. Aí eu não sei. Mas independentemente, o ser humano foi criado pouco menor do que os anjos, a Bíblia diz isso, e infinitamente menor do que Deus, porque ele nunca será igual a Deus. Ele foi criado à semelhança de Deus, não igual. Ser semelhante não é ser igual. Fomos criados à semelhança de Deus, não igual a Deus. Então, somos inferiores pouquinho. Mas faz sentido isso. Sabe por que faz sentido? Pensa comigo. A Bíblia está dizendo que na questão da natureza, não é nem a natureza pecaminosa. Nós somos criados pouco menor do que os anjos, mesmo o Adão antes do pecado. Agora imagine, pensa no Adão, mais de 4 metros de altura. O estudo do criacionismo chegou a uma conclusão que Adão pesava 1 tonelada, 1.000 quilos. Agora imagine um gigante daquele, pesando 1.000 quilos, mais de 4 metros de altura, usava 100% da sua capacidade cerebral, via Deus face a face, e ele não fazia uso de vestes artificiais como nós estamos usando aqui. Adão tinha uma cobertura de luz sobre o seu corpo, igual essa que os anjos têm. Agora imagine, mesmo Adão, com tudo isso, ele foi criado pouco menor do que os anjos. Imagine, se Adão pesava 1 tonelada, 1.000 quilos, aí você deve falar assim, nossa, Adão era gordinho, né? Gordão, não sei o que mais. Esquece isso. A perfeição de corpo, a simetria de rosto era perfeito. Se levasse o Adão lá no Isnei, o Isnei ia olhar o Adão fala assim, dá uma olhada aí, Isnei, se eu preciso mudar alguma coisa, o Isnei ia olhar assim, Adão, você não precisa mudar nada, está perfeito. Até a sua simetria de corpo, de rosto, está perfeito. Eu não vou poder ganhar o seu dinheiro hoje. Então Adão ia ter que sair de lá, porque ele foi criado perfeito pelas mãos de quem?
do próprio Deus, não tinha pecado. Então, era 1000 quilos bem distribuídos num gigante, mais de 4 metros de altura. Agora, imagine a Eva, hein? 6.000 anos de pecado. As mulheres são bonitas hoje ou não são? E aí, as mulheres são bonitas hoje ou não são, depois de 6.000 anos de pecado? São ou não são? São, obrigado. Ali o irmão levantou a mão, parabéns. Nem as mulheres levantaram, né? Então, fica aí feiosa, então. 6.000 anos e as mulheres são bonitas. 6.000 anos de pecado e as mulheres são bonitas. Agora, imagine a Eva antes do pecado. O Espírito de Profecia diz que Eva ficava onde? A altura dela, no ombro aqui de Adão. Quem sabe Eva tinha uns 800 quilos, hein, Samuelzinho? Mas é 800 quilos o quê? Perfeito, linda, maravilhosa, do jeito que Deus sabe. Mas mesmo assim, era pouco menor do que os anjos. E faz sentido. Por exemplo, os anjos podem voar. Nós podemos voar? Então, eles são superiores a nós. A capacidade de um anjo, quando ele vai fazer um voo, é acima da velocidade da luz. Eu já tentei calcular, não dá. Por exemplo, a velocidade da luz, ela é medida a 300.000 quilômetros por segundo. Em um segundo, você anda, em um segundo, 300.000 quilômetros. Em um segundo. Nessa velocidade, você consegue dar 8 voltas no globo em um único segundo. 8 voltas no globo terrestre, com um segundo. Para você chegar ali, eu vou dizer ali, na constelação de Órion, aonde a Cidade Santa vai passar, Ellen White menciona essa passagem da Cidade Santa, ela fala assim que a Cidade Santa passará por aquele espaço aberto em Órion. Ela só menciona essa passagem e não toca mais no assunto. Imagina a Cidade Santa passando aquele buraco de Órion. Daqui da Terra até ali na constelação de Órion é 28 anos-luz. Ou seja, eu, Cacá, tenho que viajar com esse peso meu aqui, 52 quilos, tira a roupa, cai para 48, durante 28 anos, na velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, até chegar ali em Órion. 28 anos nessa velocidade. Aí, aparece na Bíblia, o homem mais santo que eu conheci na Bíblia, que se chama Daniel, ele ajoelha e faz uma oração a Deus. Antes de ele terminar a oração, quem desce está do lado dele, o anjo mais poderoso do céu. Está no lugar de Lúcia. Quem é o nome dele? Gabriel está assim, ó. Termina a oração logo, eu já estou aqui. Ele nem terminou, o anjo já estava do lado dele. Que velocidade Gabriel veio? E nem vem com esse papo, não, que Gabriel entrou aqui, saiu ali, não sei o que. Gabriel não é onipresente. Só Deus é onipresente. Mas ele tem que se locomover. O diabo não pode tentar o Claudinho aqui e tentar outra pessoa ao mesmo tempo. Ele tem que se locomover, o diabo. Ninguém é onipresente, só Deus. A velocidade que ele desceu e veio para poder fazer Daniel entender a profecia. Ele fala assim, no início das tuas súplicas foi me dado o quê? A ordem, e eu vim fazer você entender a profecia. Que velocidade ele veio? A Bíblia diz no livro de Ezequiel, o meu nome, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos, eles voam à semelhança do relâmpago. Já viu um relâmpago? Quando ele aparece, como é que faz? Já foi. A semelhança, não igual. É muito rápido o voo de um anjo. Nós não conseguimos voar. Os anjos conseguem. E numa velocidade bem superior, que a gente nem consegue calcular. Olha a rapidez desses anjos. Outro exemplo, você pode personificar? Os anjos de Deus podem personificar em seres humanos. Lembra quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra? Ele primeiramente visitou Abraão, mas foi Jesus na forma humana e com 2 anjos na forma humana. Eles comeram com Abraão. Jesus fica conversando com Abraão e os 2 anjos descem para destruir Sodoma. Eles estavam na forma humana. Os anjos têm capacidade de personificação. Você consegue personificar em alguém? Se pudesse, eu ia personificar no Tom Cruise, Brad Pitt, para melhorar a aparência, né? Não, estou brincando, tem que agradar com o que Deus me deu, né? Tem outro jeito. É lógico que a gente ia mudar. Os anjos podem personificar. Nós não temos esse poder. Quer ver um outro exemplo? Olha que interessante. Mas tem uma coisa que os anjos de Deus não faz, mas que os anjos do mal fazem. E ambos têm o mesmo poderes. Eu não falei com vocês que os anjos podem personificar? Mas você nunca vai ver um anjo de Deus personificando em alguém que morreu. De quem é o trabalho de aparecer com a imagem de alguém que morreu? Quem é que faz isso? Os anjos do diabo, porque ele quer tentar enganar. Porque a Bíblia é contra
essa prática de quem morreu volta. Nunca você vai ver um anjo de Deus, personificar em alguém que morreu. Porque isso fere um princípio da palavra de Deus, de que os mortos não voltam. Se eles fazem isso, quebra um princípio de Deus. Entendeu? Ou seja, se aparecer para você, não é um anjo de Deus, é um anjo do diabo. Porque quem morre não volta. Então os anjos de Deus não personificam em alguém que já morreu. Eles têm esse poder. Como eu te falei aqui, eles tomam a forma humana. Às vezes você já conversou com o seu anjo na forma humana e nem sabe que você conversou com ele. É lógico que você não sabe, senão você teria, não, eu conversei. Ele já trocou uma ideia com você e você nem sabe. Mas ele jamais personifica em alguém que já partiu. O diabo faz isso. Então, eles são superiores a nós. Outra coisa, olha o que a Bíblia diz. Os anjos podem ler a mente? Interessante isso aí. Será que os anjos podem ler a mente? Vamos ver o que a Bíblia diz lá em 1 Reis 8:39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração. Quando a Bíblia fala coração, não está dizendo esse órgão do lado do peito, mas está dizendo o centro das decisões. Porque tu, a galera fala, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos do quê? Se eu falar assim, só o Robinho pode entrar na minha casa hoje. O que eu estou dizendo? Exclui qualquer pessoa a mais. Se eu falar assim, só o Robinho pode entrar. Aí a minha patroa, que é a Meirinha, fala assim, fazendo merchandising aqui, né? Porque... Aí minha patroa fala assim, mas Cacá, eu não posso entrar. Não, é só o Robinho. Se eu falo que é só o Robinho, exclui qualquer outra pessoa. Então a Bíblia está dizendo, só tu quem? Ó Deus, é conhecedor do coração dos seres humanos. Nem o anjo do bem sabe o que está na mente do ser humano. Só Deus sabe. E aqui, eu tenho que tirar o chapéu para Deus muitas vezes. Porque isso mostra que Deus é tão maravilhoso que Ele respeita a individualidade de cada ser humano. Ele trata com cada pessoa de maneira individual. Deus não dá o direito para você, Mariana, ler a mente do Kelvin. E nem do Kelvin ler a sua, por mais que vocês são marido e mulher. Deus respeita a individualidade. Às vezes o Kelvin quer falar sozinho com Deus, na mente, sem abrir a boca. Deus está ouvindo ele, conversando com ele, e você também. Deus não dá o direito de você olhar, deixa eu ver o que o meu marido está pensando. Deus não dá isso. Deus respeita a individualidade de cada ser humano. Deus não deixa ninguém interferir e entrar na mente de ninguém para bagunçar. Isso é uma via entre você e Deus. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ninguém pode ler a mente do ser humano, a não ser quem? Só tu és conhecedor do coração do ser humano. Mas tem um porém, que eu tenho que abrir aqui, um parênteses. O fato de só Deus poder ler a mente do ser humano, não significa, no mundo espiritual, aí eu não sei como, que Deus não possa revelar para o anjo do bem o que você está pensando. Deus pode falar para ele, olha, está pensando nisso, faz isso e isso. Eu não sei, estou colocando assim. Porque anjo do bem não vai te prejudicar. Mas o diabo não pode ler, mas ele observa o quê? Comportamento. Se você for um psicólogo, aí eu estou falando como leigo, as nossas atitudes é um reflexo do que está onde, na maioria das vezes? Nós externamos o que está onde? A boca fala do que o coração está o quê? Vamos lá. Vou pegar aqui o Vinícius. Já mexi com o Snake que está lá atrás, já mexi com o Robinho e a Meirinha, vou mexer com o Vinícius aqui agora. Vinícius e a Betânia. Vamos lá, está lá o Vinícius antes de conhecer a Betânia. Aí está todo mundo aqui brincando aqui na nossa, como é que fala? Aquelas festinhas que a gente faz social, obrigado. Aí está todo mundo fazendo aquela rodinha, aí um dança aqui na frente do outro, aquela coisa toda. Aí chega o Vinícius e começa, cumprimenta as meninas, maior educação, papapá, educado, menino educado, dono da OAB, papapá. Aí só que chega na Betânia, ele falta carregar água na peneira para Betânia. Aí está eu e a turminha do Deixa Disso do lado de cá. Olha lá o Vinícius. Cumprimentou fulano. Olha lá como é que ele trata a Betânia. Com todo carinho, olha lá. Ele está afim da Betânia, olha lá. Olha lá para você ver. Aí no final, a gente cola no Vinícius, a turminha do Deixa Disso e fala assim, ô Vinícius, você está afim da Betânia, né, velho? Aí ele fala assim, não, como é que você sabe disso? Eu não contei para ninguém. Aí, né? Não contei para ninguém, só contei para minha mãe e para Deus. Eu falei assim, Vinícius, olha como você chegou aqui, cara. Você cumprimentou todas as meninas de maneira educada. Parabéns para você nessa data querida. Mas olha lá, Betânia.
Você só faltou carregar água na peneira para ela. Ô rapaz, estava tão na cara assim? Ô rapaz, eu estou afim dela mesmo. O que aconteceu? Ele precisou falar para mim? E para a turminha do Deixa Disso? As ações dele mostrou o quê para nós? Que ele tinha interesse em quem? Ele não precisou, eu não precisei ler a mente dele, mas as atitudes dele mostrou isso. O diabo é um exímio conhecedor da maquinaria humana. São 6.000 anos só de pecado, desde Adão até hoje. Mas fora a rebelião no céu, que foi bem antes de Adão ser criado. Deus nem tinha criado o mundo em 6 dias, em 7 dias, quer dizer, o diabo já tinha se rebelado, a terra foi criada depois da expulsão de Satanás do céu. Fora a rebelião que ele teve lá no céu, 6.000 anos só de pecado, e antes lá em cima. Ele é um conhecedor da maquinaria humana, ele quase chega a adivinhar o que você está pensando. Porque as suas atitudes revelam o que está onde? Na sua mente. E aqui eu quero abrir um parênteses. Pensa comigo. Alguém chega para você e lhe oferece cigarro. O diabo está te observando. Para mim, o Robinho anda comigo de vez em quando, a gente faz uma caminhada de vez em quando, tem um tempão que a gente não faz, mas a pessoa está fumando aqui, eu não consigo, eu tenho que passar para o outro lado, porque me faz mal. O diabo olha e fala assim, ali não é tentação para ele. Mas se o diabo vê que tentação para mim é pornografia, ele vai colocar, e quando ele identifica isso, ele, opa, aqui tem lugar. Então eu tenho que dar legalidade para ele entrar. Então o que é tentação para você, não é tentação para quem? Para mim. Tem gente que se der um cigarro, vai pegar. Porque é tentação para ele. Então, as tentações de Satanás não é igual para todas as pessoas. Satanás, ele manda as tentações e elas vêm de acordo com o gosto do cliente. Elas são personalizadas. Aquele fulano gosta é assim, então vamos fazer desse jeito para ele. Porque é isso que vai trazer ele. Ele conhece o calcanhar de Aquiles de cada pessoa. Ele estuda o ser humano. Então, o que é tentação para você, Kelvin, às vezes não será tentação para mim. E o que é tentação para mim não será tentação para você. O diabo não pode ler mente, mas ele observa comportamentos. Você já reparou que tem gente que vai cumprimentar alguém e cumprimenta assim, ei fulano, tudo bem? Natural, parabéns, certinho. Mas tem gente que está tão usado pelo inimigo, vai cumprimentar uma pessoa, às vezes até casada, ele aperta a mão da pessoa e olha dentro do olho da pessoa. Ele dá aquela, sabe, mulher entende o que eu estou dizendo. Homem às vezes é meio tapado para essas coisas, mas a mulher sabe quando o cara está dando em cima dela. Ele pega na mão e olha dentro do olho da mulher, e se ela deixar, ele leva. Por quê? O diabo identifica essas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode cumprimentar ninguém, eu só estou dizendo para você ficar alerta, que o diabo, ele está de olho na nossa caminhada cristã. Por isso que o trabalho dele é nos tentar e nos afastar de Deus. Outra coisa, nós temos um anjo da guarda. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou usar o primeiro texto, a verdade sobre os anjos, depois eu cito o texto da Bíblia aqui. Olha o que a Ellen White menciona no capítulo 2 do livro A Verdade sobre os Anjos. Um anjo da guarda, é 2 que está dizendo ali? É 2? O que ela está dizendo? Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. Isto o próprio Satanás reconheceu quando disse, porventura, teme Jó a Deus em vão, ou debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Ou seja, Satanás reconhece que havia anjos protegendo a vida de Jó, da família de Jó e até os bens, que eram os animais, que era a riqueza da época, que eram os animais que ele tinha, havia proteção divina. Por isso que quando Satanás, Deus fala assim, pode ir, mas contra ele não atinge, contra ele não estenda a tua mão, é como se Deus falasse assim para os anjos que estavam protegendo, o anjo da guarda de Jó, tira a proteção, eu estou pedindo. Aí o anjo de Jó teve que fazer isso aqui, ó, e o diabo passou por ele. O diabo só tocou em Jó, porque houve uma permissão divina, e Deus falou, arreda, pode parar de fazer a proteção, eu estou deixando, deixa comigo. Aí o diabo entrou e fez o que ele fez. Matou os filhos de Jó, mas ele reconhece que havia anjos protegendo a casa de Jó, no caso a família dele, o próprio Jó, e até os bens que ele tinha, havia a proteção dos animais. Aí diz assim, aí ela vem determinando, explicando, o agente, ou o artigo, o aqui, ó, o agente
pelo qual Deus protege a seu povo é apresentado nas palavras do salmista, lá no Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo da guarda que a Bíblia menciona é esse de Salmos 34, versículo 7, que fica ao seu redor o tempo inteiro. O verbo acampar no hebraico é como se ele armasse uma tenda 24 horas ao seu lado. Você sabe por que Deus coloca esse anjo para te proteger 24 horas por dia? Sabe por que Deus coloca o anjo para proteger os seus filhos, como protegeu a família de Jó? Aquele incidente aconteceu porque Deus permitiu, mas Deus depois resolveu o problema. Ele sabe o que está fazendo, Ele é soberano. Mas Deus coloca anjos para proteger você. Deus manda anjos para proteger o seu filho, a sua filha. Às vezes, olha o que acontece no mundo espiritual e eu quero colocar aqui para você entender. Às vezes você tem um filho ou uma filha que está lá no meio da bagunça do mundo, no meio de boates, no meio de bebidas, no terreno do inimigo. Muitas das vezes, o pai e a mãe oram aqui: Deus, proteja meu filho e minha filha conhecem as verdades da tua palavra, foram criados na igreja. E muitas das vezes Satanás, eles estão lá no terreno do diabo, e Satanás querendo tirar a vida, de repente chega o anjo de Deus lá naquele lugar, e protege o seu filho. Aí eu imagino o diabo falando: não, você não pode proteger, porque eles estão aqui, porque eles decidiram estar aqui. E o anjo fala assim: não, mas a proteção não é por causa deles, é por causa da oração do pai e da mãe, que pediu a Deus para que eu fizesse essa proteção. Então eu estou protegendo, não é por causa deles, por causa dele, é por causa da oração do pai e da mãe. Os anjos de Deus fazem a proteção, porque nós não conseguimos ver o mundo espiritual. E mesmo se nós pudéssemos ver, a gente não teria força para resistir ao inimigo de Deus. Por que essa proteção é dada 24 horas e o verbo usado aqui, que é 24 horas, acampa-se? Por quê? A própria Bíblia responde. Lá em 1 Pedro 5,8 diz o quê? Sejam sóbrios, Pedro dizendo, e vigilantes. Porque o quê? O inimigo de vocês, o diabo, anda o quê? Anda em quê, igreja? Em derredor. O anjo do Senhor está o quê? Ao redor. O diabo está o quê? Fora do muro de proteção, só assim, ó, igual um leão na jaula. O anjo está fazendo a proteção sua aqui, ó, só para vocês entenderem um pouquinho como é. Eu não tenho como dizer todas as dimensões de que acontece no mundo espiritual. É só para fim didático, para vocês entenderem como é que funciona. Você está aqui, ó. O anjo está aqui, ó, ao redor, te protegendo. O diabo está igual um leão procurando assim uma brecha na proteção. Ele não vê, mas ele fica procurando uma brecha. E brechas na vida é o quê? Aquilo que eu falei, pornografia, masturbação, a língua, porque tem gente que não vê pornografia, mas tem uma língua desse tamanho. Aí ele fica vendo brechas, e quando ele acha uma brecha, não é nem um buraco, uma única brecha. A Bíblia diz que ele entra e arromba com tudo. Para o diabo entrar na sua vida e tocar em você, até agora eu só vi duas coisas na Bíblia. Uma é quando Deus permite, como o caso do livro de Jó. Deus falou, pode ir. É Deus que estava dando legalidade. Pode ir, mas contra ele você não mata. Deus permitiu. Então o diabo só pode tocar na sua vida se Deus permitir, como no caso do livro de Jó. E a segunda é quando você dá liberdade para ele entrar. Quando você diz assim, ó, eu vou fazer isso, eu sei que é errado, mas eu vou fazer mesmo assim. Você está abrindo brecha para o diabo entrar na sua vida. Você está usando sua liberdade de escolha de maneira errada. Sabe, tem gente que sabe que é pecado aquilo ali, sabe que é pecado, pode evitar, mas não quer evitar o pecado. Esse é o pecado da mão levantada de Levíticos. É como se você dissesse para Deus assim, ó, eu não estou nem aí com a tua palavra, eu não estou nem aí com os teus mandamentos. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas eu não quero evitar. Eu quero satisfazer a natureza pecaminosa que habita em mim, os meus desejos carnais. A Bíblia me diz uma coisa, eu quero fazer aquilo ali. Você está dando brecha para o diabo entrar. Porque na caminhada cristã, todos os momentos nós estamos fazendo escolhas a favor de Cristo ou contra Cristo. Mas nunca se esqueça, não tem como você servir a dois senhores. Nesse exato momento, o mundo está dividido em duas classes de pessoas. Aqueles que servem a Deus e guardam os seus mandamentos, e aqueles que rejeitam a Deus e desobedecem os seus mandamentos.
Você e eu, nesse exato momento, nós estamos de um dos dois lados do grande conflito. Não existe um muro, não existe um terceiro caminho. Ou você pertence a Cristo nesse momento, ou você não pertence. Ah, mas eu estou dentro da igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo Jesus. Você pode estar perdido dentro da igreja e sem saber que está perdido. Sem saber. Porque salvação tem a ver com aceitação e permanência com Jesus na caminhada cristã. Cair, você vai cair? Vai, mas o perdão está à sua disposição. Uma coisa é eu cair como um acidente na caminhada cristã. Uma coisa é eu viver no pecado como estilo de vida. Eu amo isso aqui, é um duplo sentimento estranho. Eu amo a Deus, mas eu sinto algo me levando para fazer algo que é errado. Até aí está tudo bem, é a luta do cristão. Paulo fala isso em Romanos 7. Mas o problema é quando eu falo que sirvo a Deus e eu dou brecha, eu nem luto, eu simplesmente vou cedendo o pecado, brincando com o pecado e vou cedendo, sem parar para pensar que cada pecado é como se Jesus estivesse morrendo mais uma vez na cruz do Calvário. Porque o pecado gera morte, e morte eterna, e Jesus pagou essa morte por você na cruz do Calvário. Se você brinca com o pecado, quem mistura com lixo dificilmente sai dele sem se sujar. E quem brinca com o pecado, dificilmente, ou seja, dificilmente não tem como, a não ser pelo sangue de Cristo. O salário dele é o quê? É morte, é separação eterna entre Deus e a criatura. O único que tem poder sobre o pecado e te dá força para resistir, se chama Jesus Cristo. Deus impede igualdade com o Pai. A gente não pode brincar. A Bíblia diz assim, olha, em Efésios, porque a nossa luta não é contra seres humanos, carne e sangue, mas é contra os príncipes deste mundo, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo destaca que a batalha espiritual que os cristãos enfrentam não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal que atuam no nosso mundo. A nossa luta não é com seu pai, com sua mãe, com seu filho. A sua luta é contra seres espirituais que estão ao nosso redor e que está tentando agir sobre nós a todo tempo. Olha o que a Ellen White diz no livro A Verdade sobre os Anjos. Vocês não estão sozinhos na batalha contra o mal. Pudesse erguer-se a cortina que separa o mundo visível do invisível, vocês observariam os anjos do céu lutando do lado de vocês. Isso eles precisam fazer. É seu trabalho guardar o quê? Ou seja, se o véu pudesse ser levantado aqui agora, o véu que separa o mundo nosso aqui do mundo espiritual ser levantado, vocês veriam anjos agora aqui dentro da igreja. Anjos do bem e até anjos do mal. Ah, anjos do mal não entra na igreja. Quem disse para você que não entra? Quando alguém tem que tomar uma decisão difícil, alguém tem que tomar uma decisão pelo batismo ou a favor de Cristo, entregar a vida a Cristo, o inimigo fica em cima dentro da igreja, para a pessoa não aceitar Jesus. Certa vez Jesus estava pregando numa sinagoga, todo mundo estava de olho em Jesus, nas suas palavras. Ellen White fala assim no livro Desejado de Todas as Nações, que Satanás foi lá fora, pegou um homem, usou ele e entrou dentro da igreja possesso, para poder atrapalhar Jesus na sua pregação. Entra ou não entra? Lógico, o diabo entra dentro da igreja. Vai depender da gente se a gente vai aceitar ele com seu ardir na nossa mente. Então, os anjos de Deus estão do nosso lado o tempo inteiro. Nós não estamos sozinhos. E aqui vem um conselho de Paulo para a igreja de Éfeso. Olha o que ele está dizendo. Não deem ao diabo oportunidades para o quê? Tentar você. Será que eu estou falando para alguém aqui, nesta manhã, que tem dado espaço para o diabo trabalhar na sua vida? A Bíblia diz que tudo que o diabo toca, ele destrói. Adão e Eva deram lugar para Satanás lá no lar deles, no jardim do Éden. O que aconteceu? Se você der brecha para o diabo entrar na sua vida, ele vai destruir a sua vida, e se a sua família deixar, ele vai destruir sua família, vai destruir seu lar. Ellen White fala assim, que ele tem poder, se você der brecha para ele tem poder para te possuir, ele tem poder para destruir seu lar, a sua casa física mesmo, e até te matar se você der brecha para ele. Não brinque com o diabo, porque tudo que ele toca, ele destrói. A Bíblia fala que o diabo é chamado de serpente e de dragão, porque como serpente ele engana você,
E como dragão, ele te destrói. Porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir a vida do povo de Deus. Deus está apelando no seu coração nesta manhã. Se existe alguma coisa na sua vida que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, que você tem vivido uma vida aqui na igreja e outra diferente fora da igreja, hoje é o dia de você decidir. Ellen White diz assim: não há garantia de proteção para aqueles que se colocam deliberadamente no terreno encantado do diabo. Você pode até ir, mas não há garantia que você vai voltar. Não há garantia de proteção para aqueles que se colocam deliberadamente no terreno encantado do diabo. Você sabe que é terreno, sabe que é pecado, pode evitar, mas você não quer pecar. Fica aventurando. Não brinque com ele. Porque você pode ir e não voltar. Ah, Cacá, você está colocando um medo, é para pôr medo mesmo. Porque a Bíblia está dizendo isso para nós. Ela não está brincando conosco. Ela está dizendo que você não pode brincar com ele. Mas graças a Deus nós temos um general que é infinitamente mais poderoso do que ele. Mas Jesus só pode agir se você o quê? Permitir Jesus agir. Jesus é cavalheiro, ele nunca vai entrar no seu coração se você não deixar. Ele respeita. A próxima passagem diz assim. Aqui, eu vejo que na nossa igreja, cadê a Flávia? Estava aqui. Flávia, você e a Fran cuidam de muitas crianças. Olha o que a Ellen White menciona no livro A Verdade sobre os Anjos. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. E o pai, como sacerdote, ou a mãe, na ausência do pai, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Vão com humildade, coração cheio de ternura, e com senso das tentações e perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, atem-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Aí ela termina dizendo: anjos ministradores hão de guardar as crianças assim o quê? Consagradas a Deus. Pode colocar, Deus vai cumprir sua promessa. Ele não é que nem homem que fala uma coisa e faz outra. Antes de você sair de casa, não é só as crianças não. Ore com a sua família, coloca sob proteção e Deus vai cumprir o que Ele falou. Você que tem neto, Meirinha, o Antônio, o menino que está lá no Rio de Janeiro, pode orar, Deus vai cumprir a promessa. Toda a igreja aqui, para quem tem filho, Deus não é o homem que fala uma coisa e mente. Aqui Ele está falando o que Ele vai fazer. Eu quero finalizar com esse texto. Mas antes de eu finalizar, me veio aqui uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, que eu queria colocar aqui. Vocês sabiam que os anjos de Deus, o anjo da guarda, ele é dado desde quando a criança está na barriga? Interessante isso. Olha o que a Ellen White diz no livro Educação, na página 304 e 305. Ela diz assim: que maravilha quando nós entrarmos no céu. Ela está falando quando nós chegarmos no céu. Que maravilha será entreter conversa com um anjo que foi a sua guarda desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça. Ou seja, desde os primeiros momentos da criança, que ela já estava na barriga, no caso da mãe, já havia um anjo da guarda designado para estar com aquela criança. Desde os seus primeiros momentos. Já tem um anjo que é designado. Então, se a mãe tem um, ela passa a ter quantos? Na matemática. Agora eu vou dizer a outra passagem aqui, para finalizar. Então, aparecerá no céu. Aqui está falando sobre a volta de Jesus. Jesus dizendo em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal de quem? O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Agora presta atenção nessa parte aqui, E ele, Jesus no caso, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora pensa um pouquinho, imagine aí. Imagine Jesus voltando, a terra tremendo diante da aproximação do seu Criador. Ele não desce na terra, porque se ele descer, ele explode essa terra, de tanto pecado que tem. Mas só a aproximação de Jesus no céu, já vai fazer a terra tremer. Imagina ele aparecendo, agora o céu cortando, com vários feixes de raios de luz cortando.
os anjos descendo nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. E a Bíblia diz que esses anjos vai buscar quem? Aqueles que entregaram a vida a Cristo. Agora pensa comigo, Fabrício Zimmermann. O nome do Fabrício é bonito, né? Zimmermann. Eu acho que eu deixaria lá no céu, eu pego de Jesus e colocaria Zimmermann, eu acho bonito. Agora imagine Jesus voltando, Fabrício. O anjo que vai pegar você, que vai lhe pegar e vai levar para o céu, não faz sentido ser o meu anjo da guarda. Qual é o anjo que faz sentido em te buscar? O seu. E ele vai enviar todos os seus anjos. Agora imagine, o seu anjo vai chegar perto de você e vai falar assim: oi Fabrício, tudo bem? Você não me conhece não, mas eu sou o seu anjo da guarda, sei tudo sobre você. E eu vim aqui te buscar para te levar para o céu, para encontrar com Jesus nos ares. Vamos lá? Aí eu imagino meu anjo, né? Eu dei um nome para ele, Ariel. É marca de sabão em pó, mas é Ariel, é um nome bonito. Aí imagina meu anjo chegando para mim: Cacá, você me deu muito trabalho, hein, rapaz? Mas valeu a pena. Vamos encontrar com Jesus no céu? O meu anjo, eu não sei se ele vai voar ou vai me jogar, porque eu sou tão leve, eu não sei. Mas ele vai me levar para encontrar com Jesus no céu. E a Bíblia disse que nós estaremos para sempre com quem? Com Jesus. Mas por que eu garanto para vocês que esse é o anjo da guarda? Ellen White continua dizendo. Ela fala assim: todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com um anjo que foi o seu anjo da guarda desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça do dia de perigo, que com ele esteve no vale da sombra e da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. O primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. E dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. O primeiro em te dar as boas-vindas. O seu anjo, imagine, no seu sepulcro, ou se você estiver vivo na volta de Jesus, ele vai lhe pegar e vai te levar para apresentar para Jesus. Mas para isso acontecer, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Porque do jeito que você e eu estamos nesse mundo, se nós permitirmos, não é todo mundo, mas se nós permitirmos ficarmos divididos nesse grande conflito, Deus não pode levar alguém dividido para o céu. Porque estar dividido é ser completamente do inimigo de Deus. Não dá para seguir Jesus nesse jeito. A gente tem que se posicionar. Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor nesta manhã. Sabe por que a sua vida tem que ser entregue ao Senhor nesta manhã? Porque você não sabe quanto tempo de vida você tem. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: o que é a vossa vida? É uma pergunta. Aí Tiago fala assim: sois apenas uma neblina que aparece por um instante e que logo o quê? Desaparece. Você não sabe o que vai acontecer daqui para fora. Talvez essa mensagem é a última oportunidade que Deus pode estar te dando para você entregar a sua vida a Ele, para você que é adventista, largar a vida de pecado, uma vida dupla, e eu também. Deus está nos dando a oportunidade de consertar a nossa vida espiritual, porque do jeito que nós estamos, não dá para ir para o céu dessa forma. Dividido. A gente tem que se posicionar, e Deus está dando essa oportunidade para a gente nesta manhã, de reconciliar com Ele, falar: Deus, se existe algo na minha vida que precisa ser mudado, me dê força para vencer, porque eu quero viver com o Senhor a eternidade, não somente eu, mas eu quero com toda a minha família ir para o céu. Eu não quero que o anjo só venha me buscar e deixe a minha família para trás. E se você é um homem, que é sacerdote do lar, é seu dever guiar sua família na caminhada cristã. Se a sua esposa não quiser, você tem a obrigação de falar com ela: nós vamos fazer, porque nós queremos ir para o céu, todo mundo junto. Caminhada cristã com Jesus. Nesse exato momento, eu vou convidar um menino, eu gosto muito dele. Deus tem usado ele poderosamente. O nome dele é Kailon. E o Kailon vai cantar uma música. Enquanto o Kailon estiver cantando, você vai perceber que Deus está sempre no controle do seu povo, da vida do seu povo, se Ele permitir. Então, quando ele estiver cantando, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E se você precisa tomar uma decisão, entenda que todo o céu está interessado em você. Você tem o Pai, Jesus intercedendo, o Espírito Santo tocando o seu coração, você tem anjos te protegendo, e você tem a igreja, o povo de Deus, para te auxiliar. Deus vai te usar agora, tá, Cailo? Deus te abençoe, tá, meu amigo?
Feliz sábado a todos. Sábado. Eu não preciso transformar pedras e prantos para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso existindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras e plantas para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso existindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, e te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém? Amém, Caio. Deus te usou poderosamente, meu amigo. Sabe, irmãos, Ellen White segue dizendo assim, ó: as batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Do mesmo jeito que você vê a batalha lá da Rússia
com a Ucrânia. Ela está dizendo que as batalhas entre o bem e o mal no mundo espiritual é da mesma forma. Não tem diferença. Porque elas são lá é pelo território, aqui é pelo território do seu coração, da sua mente. E a sua decisão que vai determinar para onde você vai viver eternamente ou morrer, no caso, eternamente. São escolhas que nós temos que fazer. Eu decidi de que lado do grande conflito eu quero permanecer. E eu quero viver com Jesus a eternidade. Muitas das vezes você não entende por que você sofre. Cadê o anjo que Deus protegia? Por que eu sofri? Imagine Jó fazendo as perguntas. Cadê o anjo protegendo a minha família? Mas agora imagine Jó quando ele levantar na manhã da ressurreição. Deus vai devolver para Jó, não é somente 10 filhos que ele perdeu. Deus vai devolver para Jó 20 filhos, o dobro. Aqueles que ele havia perdido, os que me descansaram salvos, e mais 10 que Deus havia dado para ele. 20 filhos, porque Deus sabe o que está fazendo. Então confie na mão poderosa de Deus, mesmo quando você não entende os motivos do sofrimento, mas Deus está no controle da sua vida, e Ele te levará até o final da sua jornada, quando Ele voltar para viver a eternidade com Ele, e nunca mais nós teremos sofrimentos nesse mundo. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Graças ao Senhor, a Tua Palavra tem nos dado conforto. Ela tem nos revelado o caminho certo e mostrado o caminho errado que nós não devemos seguir. Por favor, Senhor, nós somos pecadores, temos natureza pecaminosa, mas nós necessitamos da Tua força para vencer o mal. Nós não temos força em nós mesmos. Ajude-nos, ó Deus, pelo poder da Tua Palavra, pelo meio da oração. Nos ajude a nos relacionar com o Senhor de maneira firme, congregando na igreja, ensinando a Tua Palavra, para que a nossa natureza espiritual possa ficar fortalecida e ela possa sobrepujar sobre a natureza carnal. Nos ajude na nossa caminhada cristã. Leva cada um de nós e nossos familiares para viver a eternidade contigo, e que todas as pessoas aqui nesta manhã, inclusive eu, pregador, possam reafirmar o nosso compromisso de fidelidade a Ti e somente a Ti, para viver aqui nessa terra. Nós temos um Deus poderoso, e esse Deus é Jesus Cristo, e nós queremos viver com Ele a eternidade. Fica com Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, irmão.